Olá, amigos! Estamos de volta para continuarmos nosso vídeo sobre vícios. Será que existem possibilidades para vencermos nossos vícios? Não apenas vícios grosseiros, como alcoolismo, drogas, tabagismo, mas também aqueles vícios morais que a gente tem tanto e nem percebe às vezes. Então, será que nós vencemos nosso egoísmo, nosso apego às coisas materiais, o nosso orgulho, os nossos ciúmes? Será que a gente consegue vencer isso? E, na verdade, nós nem temos de quem reclamar pelos nossos vícios, porque fomos nós que fomos nos habituando a praticar atitudes, ações equivocadas, sabendo que o correto seria agir de outra forma. Então foi uma escolha nossa, nós erramos, e agora o que é importante é que nós estejamos com muita vontade de seguirmos Jesus, seguirmos as leis morais que indicam o caminho para a felicidade. Vimos que alguns fazem a escolha sempre de acordo com a lei de Deus e foram direto para espíritos bons, onde são felizes, e muitos de nós que muitas vezes fizemos a opção pelo caminho do mal, pelo caminho que contraria a lei de Deus. Então nós começamos a ter decisões egoístas, escolhas egoístas, orgulhosas, escolhas ligadas com o apego às coisas materiais, e tudo isso foi nos distanciando da condição de espíritos bons. Nós fomos nos tornando espíritos viciosos, cheios de vícios, e fomos então formando um grupo de espíritos com comportamento semelhante, que é denominado no Espiritismo de espíritos imperfeitos. E vimos também que Jesus veio nos ensinar, nos mostrar como deixar de ser espírito imperfeito e nos tornarmos espíritos bons e sermos então verdadeiramente felizes. Com uma consciência onde estava sendo escrita as leis divinas, as leis de Deus, com um senso moral nos indicando o que era o correto e o que era o errado, o que era o bem e o que era o mal. Com o livre-arbítrio, essa possibilidade de escolher que caminho seguir de acordo com a nossa vontade e responsáveis pelas consequências dos nossos atos, nós fomos tocando a nossa vida. Nós fomos criando em nosso interior o nosso mundo íntimo, né? Os nossos valores, sentimentos, pensamentos, o nosso raciocínio, tudo isso formando o que de verdade nós somos. E tudo que nós somos, diante de determinadas situações, ele se manifesta. O que nós somos se manifesta. E essa manifestação do que nós somos chama-se desejo. Então, desejo é todo efeito do que nós somos. Para entender melhor isso, vamos supor o seguinte. Nós aprendemos muita coisa que está em nosso mundo íntimo. Nós aprendemos, por exemplo, que não é correto a gente roubar. Então, nós sabemos que não podemos roubar, mas também temos a opção de roubar. E isso vai ser uma escolha nossa. Eu vou ter a manifestação dos dois valores, roubar e não roubar. São dois desejos diferentes, opostos. Eles podem existir e existem em nosso mundo íntimo. Os dois, porque nós temos conhecimento para isso, não é? Então,
os dois valores se manifestam. São dois desejos diferentes. Temos, então, uma situação assim. Nós temos dois desejos e só um pode se manifestar. Não tem como a pessoa fazer duas ações opostas simultaneamente. Não dá para eu fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Então, é necessário que, ao se manifestarem dois desejos opostos, seja escolhido um deles. E esse é o nosso grande dilema na hora do avanço espiritual, porque nós temos que fazer uma escolha. Mas vamos supor, não é, que eu já tenha feito muitas vezes a escolha do erro, do roubo. Vamos supor isso. Eu já tomei, toda vez que surge essa opção, roubar ou não, eu faço a escolha no roubar. Isso se tornou um hábito. Um hábito. Sempre que surgir essa situação, eu vou seguir meu hábito. Então, o vício é um hábito. É um hábito. Aí, então, surgiu a situação, a razão me aconselha a não fazer, o hábito, o vício, fortalece para fazer. E quem escolhe? A vontade. É a vontade que escolhe o desejo que vai ser realizado. É a vontade. É ela que toma essa decisão, se eu faço ou se eu não faço. O hábito é muito forte. O hábito influencia demais a vontade. Então, normalmente, a gente faz a escolha do vício. A gente faz a escolha do hábito e acaba escolhendo coisas que contrariam as leis divinas. Mas vejam que situação que nós chegamos. Nós temos nosso mundo íntimo, onde se manifesta tudo o que nós somos. Essa manifestação do que nós somos, desejo, nós não podemos impedir que ele se manifeste. Nós não podemos impedir. É o que nós somos que se manifesta. Mas nem tudo que nós desejamos vai ser escolhido. Nós podemos desejar coisas diferentes, roubo ou não roubo, não é como ou não como determinado doce, eu faço isso ou não faço aquilo. Tudo isso, coisas opostas, podem se manifestar simultaneamente, mas a escolha vai ser sempre uma. A vontade vai sempre escolher uma e a vontade vai realizar o desejo. Então, nós dizemos que a vontade é o desejo em ação. Então, nós temos nosso mundo íntimo, nós temos nossos desejos e a vontade normalmente escolhe os nossos hábitos, os nossos vícios. E como que nós vamos então superar os vícios se os desejos forem sempre os mesmos? Só tem um jeito, de oferecer mais opções de escolha para a vontade. De oferecer desejos diferentes. E como que a gente faz isso? Mudando nossos conhecimentos, mudando nossos sentimentos, fortalecendo a nossa razão. Vamos tomar como exemplo o vício do egoísmo. O indivíduo deseja tudo para si mesmo. O indivíduo não aceita dividir com outras pessoas aquilo que tem. O indivíduo tem um apego imenso às suas coisas, morre de ciúme quando alguém vai pegar, vai usar, vai se aproveitar de um pertence seu. Então é um indivíduo egoísta. Como ele pode superar
esse defeito imenso, esse horrível vício do egoísmo. Todo vício é um hábito. Nós não nascemos com eles. Nós desenvolvemos os nossos vícios. Nós desenvolvemos praticando-os. Nós fomos repetindo-os encarnações após encarnações. E até que esses vícios foram fixados em nosso comportamento e tornaram-se, então, um hábito. Vício é hábito. Como que a gente perde um hábito? Fazendo o caminho de volta. Se eu tenho o vício do egoísmo, eu preciso deixar de praticar o egoísmo. Eu tenho que praticar o altruísmo. Eu tenho que praticar o desapego às coisas que eu possuo. Vejamos como podemos fazer isso. Se eu não quero dividir, o que seria eu fazer o contrário? Eu preciso me colocar em situações em que eu possa desenvolver atos de generosidade, atos de bondade, atos de compreensão, atos em que eu me motive a dar o que é meu. Então, uma possibilidade excelente é o indivíduo começar a trabalhar em um centro espírita desses de periferia, onde se pratica a evangelização, onde são proferidas palestras para adultos, onde há divisão de alimentos, onde o contato com seres humanos, adultos e crianças é bastante intenso. Então, o indivíduo vai começar a conviver com outros indivíduos que têm necessidades diferentes das suas, que têm carência tanto de alimentos materiais, de coisas materiais como roupas, material escolar, como também carência de conhecimento espírita, de conhecimento religioso, lógico e de acordo mesmo com o que foi ensinado por Jesus. Então, lá vai o indivíduo para o centro espírita. No início, tudo muito sem jeito, mas devagar ele vai se soltando, ele começa a conversar com um aqui, com o outro lá, os companheiros de trabalho sempre incentivando, apoiando, e o indivíduo vai começando a gostar daquela situação, a gostar daquele trabalho. Como é comum acontecer, acaba se apegando a uma criança, a outra criança, acaba vendo naquelas crianças aqueles meninos que ficam pedindo nos sinaleiros, entende que aquele que está no sinaleiro também é uma criança necessitada, uma criança igual àquelas com quem ele conversa, com quem ele brinca e quem ele ensina, educa, na medida do possível. Então ele começa a enxergar com outros olhos aquelas crianças. Ele já não vê mais nos adultos as pessoas que ele via antes. Ele reconhece naquele que está lá na favela e que foi assistir a uma palestra, que foi lá para ganhar uma cesta de legumes, uma cesta de alimentos secos. Ele reconhece aquele que está puxando um carrinho carregado de lixo reciclável. Ele reconhece que são os mesmos seres humanos nas duas situações. E ele passa, então, a respeitar mais aquele que está puxando o carrinho na rua carregado de reciclável.
ele passa a não reclamar mais daquela criança que pede no sinaleiro. Isso tudo vai abrandando seu coração, isso tudo vai fazendo nele uma mudança significativa. Ele vai se apegando às pessoas, ele vai se apegando àquelas crianças, ri com um, ri com o outro, e passa a se preocupar com elas. Procura sempre que possível ajudar. Começa a perceber que falta um material escolar, falta um doce para aquela criança, começa a achar agradável torná-las um pouco mais felizes. Então leva um docinho, leva um salgadinho, começa a ajudar aquelas crianças, aqueles adultos. Se preocupa se estão passando frio, vai comprar o cobertor e levar para eles, não é? Se preocupa se estão passando fome, se preocupa se é aniversário e não vai ter nenhuma comemoração, nenhum bolinho, nenhum docinho. E assim, o indivíduo vai sofrendo uma profunda mudança em seu interior. E ele vai substituindo o egoísmo pelo amor. Não é um processo imediato, mas, dependendo da vontade da pessoa, com certeza, esse trabalho próximo a indivíduos necessitados, a irmãos necessitados, fará a pessoa desenvolver o altruísmo e superar seu vício. E quando nós menos esperarmos, nós estamos dividindo nossas coisas, não só com as crianças, os adultos da favela, mas também com os nossos amigos, com os nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos irmãos. Nós vamos perdendo o apego àquelas coisas materiais. Nós vamos compreendendo que, na realidade, nós não somos donos de nada. Nada é realmente nosso quando se trata de matéria. Nós temos bens materiais que nós conquistamos, é ótimo, é excelente, nós precisamos deles para viver, nós precisamos deles, mas como instrumentos para o nosso crescimento espiritual, que é o mais importante. E essa experiência que começou com nós fortemente egoístas, indo para uma favela, indo para um centro espírita, trabalhando com crianças, com adultos, desenvolvendo a empatia, desenvolvendo o prazer em estar servindo, o prazer de servir, abrindo mão de coisas que nós temos para proporcionar um pouco de alegria para outras pessoas, um pouco de satisfação para as outras pessoas. Então, tudo isso vai modificando o egoísmo dentro de nós. No início, o altruísmo vai surgir pequenininho lá, oculto pelo egoísmo grande e forte. Essa é a prática que vai formar o hábito, e o hábito é que vai consolidar uma virtude. Então, nós vamos praticando o bem, nós vamos praticando o altruísmo e, ao mesmo tempo, nós vamos reduzindo o egoísmo, nós vamos colocando em seu lugar uma virtude de amor, uma virtude de caridade. E quando nós dermos por nós já seremos altruístas, nós estaremos procurando situações de praticar o bem, situações em que, se precisar abrir mão de nossos bens, de nossas posses, das nossas coisas, nós abriremos com o maior prazer, com a maior satisfação desse mundo. É assim que se desenvolve uma virtude. É assim que se supera um vício. Vamos diminuindo a prática do vício. Vamos reduzindo esse hábito do vício. E vamos praticando o hábito da virtude, até que seremos virtuosos e não mais viciosos. Que Deus abençoe a todos nós
Que Deus nos dê muita força para vencermos os nossos vícios, para nos tornarmos virtuosos, para sermos felizes, para podermos viver em paz com a nossa consciência e com Deus. Fiquem com Deus todos e até a próxima.